repercussão da Lava Jato 2.0, na minha camarada Janete chegando aqui, ó. Quem está tratando melhor dessa Lava Jato 2.0 é o grande jornalista Luiz Nassif, né? Eu estou acompanhando muito o Luiz Nassif, para mim é o cara que mais tem credibilidade para tratar especialmente desse assunto, né, de lawfare, de Lava Jato. Ele foi o cara que, um dos primeiros jornalistas, né, a alertar para que aquela falcatrua do Sérgio Moro com o Deltan Dallagnol se tratava de um grande esquema, né, de perseguição política, como a gente viu anos depois se confirmando, né? Então, o Luiz Nassif foi também, de novo, mais uma vez, um dos primeiros a alertar aí para a questão essa questão do Toffoli, toda essa perseguição que teve em relação ao Toffoli. Agora o Alexandre de Moraes está na mira, o Flávio Dino deve ser o próximo aí. Então, vamos ver o que o Nassif está repercutindo sobre esse tema aqui, ó. Já entrou em compasso de produção aí a Lava Jato 2. O que está acontecendo aqui são todos os ingredientes que marcaram a Lava Jato 1, voltando a todo o esquema de alianças que foi montado na época, de manipulações. Vamos pegar algumas manchetes que nós vamos dar, depois eu fecho mostrando o que está por trás aí desses movimentos. Vamos lá, Mariana. Vamos lá, deixa eu só trocar você aqui para a tela grande. A gente tem aqui a PF, vazamentos contra o STF, ataque coordenado ao STF, visa neutralizar os ministros que lideraram o enfrentamento aos abusos da Operação Lava Jato e ao crime organizado. Isso aí tá nítido aí, independentemente de pecados que possam ter sido cometidos por Alexandre de Moraes e o Dias Toffoli, toda essa campanha aí teve eles foram torpedeados mais pelas virtudes do que pelos vícios. O Alexandre de Moraes é a figura central hoje na ofensiva contra o crime organizado que se instalou na Faria Lima. Ele é a pessoa que dá retaguarda aí para a Polícia Federal e tudo. E o Toffoli tem a Caixa Amarela. Essa Caixa Amarela, nós já trouxemos aqui entrevistados para falar dela, é aquela caixa que guardava aquele material ilícito da 13ª Vara, aí no tempo do Sérgio Moro e outros. Entram lá as gravações, as chantagens a lá Epstein, em cima de desembargadores. Segundo o Tony Vieira, que foi informante deles, aí, foi o sujeito que era incumbido de fazer essas gravações todas, diz que a divulgação da Caixa Amarela vai expor, inclusive, as ligações da Lava Jato aí com órgãos de segurança dos Estados Unidos. A Caixa Amarela, Tony Garcia, né, denunciou. Celso Schmidt está ansioso para ver o que vai sair desta Caixa Amarela, né? E com certeza vem aí ligações com os Estados Unidos. Isso aí a gente já sabe o que aconteceu, né? Os lavajatistas foram treinados aqui no Brasil, inclusive, em dependências da administração pública brasileira, né, para desestabilizar o país, né? Já temos documentários sobre isso, mas ainda não tem nada documentado. Então, isso aí tudo está ligado a esse movimento. E o que a Polícia Federal faz? Agora está confirmado, não tem mais. Quando surgiu aquela primeira denúncia do Globo, daquela repórter, sobre o contrato do Alexandre Moraes e sobre a mensagem do diretor do Banco Central, nós falamos, é um escândalo que está acontecendo, porque a perícia da Polícia Federal está soltando vazamentos aí visando torpedear no Supremo Tribunal Federal. E foi isso que aconteceu. Num primeiro momento, eu achei que o delegado-geral, o André, ele foi apanhado de surpresa quando houve enquadramento da Polícia Federal. De que maneira? O Toffoli indicou quatro peritos da mais absoluta confiabilidade. Nós trouxemos o perfil de um deles aqui, meu homônimo lá, mostrando que é um sujeito que tem o sistema dele, que ele desenvolveu, utilizado por 40 países. E continuaram aí, parou os vazamentos naquele momento. Parou os vazamentos, a campanha ficou repetitiva em cima dos vazamentos iniciais, tentaram encontrar um álibi para livrar o pessoal do conselho do BRB,
De repente surge esse relatório de 200 páginas sobre conversas do Toffoli, que ninguém sabe, ninguém viu, mas todo mundo condenou. E daí vem a história da compra da participação da família no tal do resort lá, que você nem sabe se o valor, qual que é o valor adequado. Era uma área que perto da represa, que foi comprada por um valor menor, ninguém sabe. Mas houve todo o massacre. E o que está acontecendo? Agradecer aqui Regina Alves, que deixou um pingo de 2 pila, e o 5º artigo, que presenteou com 5 assinaturas aqui, o Bruno Vieira, Zé Luiz, Alexandre Vence, Paulo Alvarenga, o Guto Santana, novos membros do canal aí, sejam bem-vindos, camaradas. Conseguiram, nesse movimento, sai o Toffoli e entra o evangélico lá, num cargo-chave aí para as eleições de 2022. Porque esse caso máximo você pode direcionar para onde você quiser. Então, digamos, esse esquema Lava Jato conseguiu colocar o Anderson, esse ministro Anderson Torres aí, no comando, aqui, no comando da Operação Master aqui. A primeira instância, em Brasília, é um juiz que era um dos mais radicais no período da Lava Jato. É o sujeito que mandou segurar o passaporte do Lula, que ordenou o fechamento do Instituto do Lula. Ou seja, 2 centros de possível manipulação de informações nas mãos de pessoas ligadas aí ao novo lavajatismo. E o terceiro é o Davi Alcolumbre, que está até a tampa enrolado aí com o Banco Master, que ficou também com esse material. Então, essa é uma área. Segunda área, Tribunal Superior Eleitoral com a ministra Carmen Lúcia. O Globo fez igualzinho a primeira vez. Olha isso aqui que ele vai falar sobre a Carmen Lúcia. Como que o Globo cooptou Carmen Lúcia na época? Primeiro, uma matéria curta que saiu na coluna do Anselmo, dizendo que a ministra Carmen Lúcia vai se enrolar porque comprou uma casa por um valor subavaliado de um sujeito ligado ao Carlinhos Cachoeira. Só um aviso. Ela aderiu imediatamente ao Globo, que durante meses utilizava a cenoura para atrair a ministra Carmen Lúcia. Cada frase dela era uma manchete. A mineridade dela era enaltecida. Voltou tudo agora. Voltou tudo. Você pega o Globo aí nas últimas 2, 3 semanas, a quantidade de entrevistas com a ministra, com aquele jeitinho mineiro dela, falando da mineridade, igualzinho. E daí o que ela faz? Faz um discurso sem noção, ameaçando o desfile da Escola de Samba Niterói. Ameaçando o desfile. Não, porque carnaval dá margem aí, grandes riscos que podem acontecer, não ficaremos quietos. Eu estou preparando um material aí sobre a legislação eleitoral para mostrar o absurdo que foi ela tentar imputar manobra eleitoreira para uma escola de samba que não tem nada a ver com o governo federal, não tem nada a ver com o PT, enaltece um personagem que é o Lula, e, digamos, o temor é tão grande que agora saíram as recomendações do PT para os participantes para não fazerem um L. Gente, o ridículo não tem mais limite aqui. Então, você tem o segundo cargo relevante aí, que é o Tribunal Superior Eleitoral, nas mãos de uma ministra que, no tempo da Lava Jato, jogou de tudo quanto foi maneira. Absurdo, realmente, o que a Carmen Lúcia trouxe naquele voto dela agora sobre o desfile do presidente Lula, né? E a gente terminou vendo que o desfile não teve nada, absolutamente nada, mas foi uma ameaça, como o Nassif trouxe, né? E revela bem esse personagem, Carmen Lúcia, que é um personagem que às vezes fica esquecido, mas era uma grande lavajatista, né? Na Lava Jato lá de Curitiba, do Sérgio Moro. Então, olhos bem abertos com essas figuras, não nos iludamos nunca, né? Beto Madeirada aqui, ó, dizendo que só ele e eu só eu e o Portinho assistimos a Globo, é um dever do inferno, mas é um dever. O Nassif também assiste, ó, Madeirada.
Temos que assistir, temos que ver o que esses caras estão tramando contra o país, né? Polícia Federal, que preparou aí um dossiê de 200 páginas contra o Toffoli, agora contra Alexandre de Moraes, e que tomou. Eu falei lá atrás, aí, você tem o partido político mais influente, que é o partido da Associação dos Delegados da Polícia Federal. Já tomou o freio aos dentes. O delegado-geral Andrei não tem mais nada. Já está nas mãos aí. Por quê? Porque quando houve todos os abusos da Lava Jato, não houve punição para os responsáveis. É o mesmo esquema da ditadura. Você tem todos os abusos, você não tem a punição, volta a se repetir. O que esses delegados fizeram em Curitiba, o que fizeram por aqui, a truculência, o sujeito colocar aí 150 delegados para investigar um caso de corrupção veterinária lá no Paraná, afetando a exportação de carne brasileira, todo aquele jogo de cena monumental, a delegada que levou o reitor da Universidade Federal de Santa Catarina ao suicídio, nada aconteceu com eles. A Associação dos Delegados da Polícia Federal domina a Polícia Federal. Domina e subordinou o Andrei ao controle deles também. Então, tudo isso leva a um crescendo, porque o que vai acontecer com essa Lava Jato 2 aí? O Banco Master, assim como a Lava Jato, tem um monte de desdobramento para todo lado. Então, quem que define o que é escândalo e qual que é a investigação? Quem controla os vazamentos? Que nem a Lava Jato. Você controla. Vamos pegar aqui de um tempo para cá. O que se falou de Centrão em relação aí ao Master? Nada. 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 Tudo concentrado no Toffoli, tudo concentrado no Alexandre Moraes e no coitado do diretor do Banco Central lá. Não digo reles, um simples diretor que, segundo as reportagens, pressionou os conselheiros, macacos velhos lá do BRB para comprar a carteira do Banco Master. Então, pessoal, prepare-se que nada sobre os políticos do Centrão, nada sobre os governadores com os fundos de previdência, o Ibanez com o Banco de Brasília, nada. Essa gente está toda de lado na grande mídia, que só foca nos ministros do Supremo e no diretor do Banco Central, esse que o Nassif trouxe. Né? E a eleição, esse é o ano eleitoral, e estão vindo com tudo. A parceria, imprensa, Polícia Federal, vazamentos, agora o controle da operação pelo ministro do Supremo aí, e do Tribunal Eleitoral pela Carmen Lúcia. Todos os atores estão disponibilizados aí para mais... E não adianta tentar pegar interpretações aí. Não adianta dizer que o Lewandowski foi conselheiro lá, mas não tem nenhum ato dele em favor do Banco Master. Não adianta. Você pega aí uma inteligência artificial que soltaram aí sobre o carnaval aí da Escola de Samba de Niterói aí, misturando Banco Master, INSS, Lula. Vai ser um jogo complicado e todo o esquema da Lava Jato veio aí. O principal deles qual é? Desmoralizar o devido processo legal. Essa investida contra o Supremo é para desmoralizar o devido processo legal. Você pode acusar o Toffoli de 500 coisas. Ele não fez nada que atrapalhasse as investigações, mas tem o devido processo legal. Sem o devido processo legal, você aponta quem você quiser. Deus me livre, viu? Eita, começar tudo de novo. Vamos lá, Maricota. Aí, vamos lá, pai. Tem um pessoal achando que é um aviso da Carmen Lúcia isso para não tirar a eleição do Lula. O que você acha? É uma ameaça, não é um aviso, é uma ameaça. Ela preparando o terreno, é uma ameaça descabida da Carmen Lúcia. Vamos lá, então. Aqui a gente tem a aliança do Globo e da Polícia Federal, campanha contra Dias Toffoli ganha tom unificado com jornalistas usando redes sociais para reforçar acusações. O Globo publica matérias baseadas em vazamentos da Polícia Federal, tentando transformar o caso Toffoli em novo escândalo. É o caso da matéria, o diretor do BC pediu ao presidente do BRB que comprasse carteiras fraudadas do Master. Hoje tem uma que a reunião sigilosa com os ministros teria sido gravada pelo Toffoli. A troco de que gravada pelo Toffoli? Pode ter sido gravada. Você se lembra do episódio do Demóstenes Torres e do Gilmar Mendes, lá atrás.
o tal do grampo sem áudio. Divulgaram aí um grampo que teria sido feito pelo Paulo Lacerda contra ambos, conseguiram a demissão do Paulo Lacerda e nunca apareceu uma prova do grampo sequer. Era um grampo curioso, porque era um elogiando o outro, não tinha nenhuma informação inconveniente, né? Então, esse caso da gravação do Toffoli fazendo a gravação e tudo, pode ser que sim, pode ser que não. Mas não importa, o fato já está dado e a imputação ao Toffoli já está consumada. Foi o mesmo esquema da Lava Jato. Mesmo esquema. É isso aí. E, infelizmente, né, tem muitos canais aí da mídia progressista, inclusive, que embarcam nessa história com um efeito manada, como diz o Nassif, né? O efeito manada. Pega ali, né, o noticiário, a pauta da mídia liberal, da grande mídia golpista, e traz para os seus canais e fica repercutindo, né? Essas manchetes aí de pseudo-jornalistas, né, que na realidade são mandalhetes ali dos donos, né, desses meios de imprensa, Globo, Folha, Estadão, né? Caê Cavalcante aqui, ó, é preciso falar abertamente que o Grupo Globo é uma base da CIA no Brasil, que atenta contra a soberania do país e que está citada muitas vezes nos Epstein Files, né, nos casos Epstein, no Panama Papers, né, o Caê Cavalcante, não vamos nos esquecer, né? Para a extrema-direita só sobrou a lata de conservas azeda e a hipocrisia, diz o Sidney Cripa. A Janete aqui, ó, Carmen Lúcia é suscetível à opinião pública, perigoso para um ministro do STF. Muito bem registrado, Janete. Regina Alves, sem dúvida, Caê Cavalcante, a Globo é um braço da CIA dos interesses dos Estados Unidos no Brasil. Caê aqui, ó, uma coisa grave que o Lula não mexeu foi o fato da Petrobras ter papéis na Bolsa de Nova York. É sempre perigoso, né? O Adroaldo Caires, ó, a PF é de direita, né? O nosso grande problema, veja que até o Andrei, esse que é o atual superintendente, né, indicado pelo Lula, que era um cara que a gente vinha acreditando que fazia um bom trabalho, né? Me parece que agora está, né, dominado pela Associação dos Delegados Federais, né, que é uma associação muito poderosa e que faz uma pressão muito grande sobre todo qualquer superintendente, né? E a gente viu aí agora, nesse episódio dos ministros do STF, é uma coisa bem absurda do ponto de vista jurídico, a PF entregando relatórios ao presidente do STF com citações e suposições em relação a ministros da corte, né? Isso aí não é um bom sinal, aí. Não é um bem sinal, né? Beto Madeirada, pagando bem, vaza informação. Esse é o segredo deles, né, o Madeirada? Esse é o segredo deles. Eles têm ali um investimento forte nesse sentido, né? Carmen Lúcia me lembra Malévola, diz o Sidney Cripa. Caio Cavalcante, multa de 3 milhões de dólares sobre a Petrobras só ocorreu por ter papéis na Bolsa de Nova York, 500 milhões de remuneração para acionistas dos Estados Unidos e 2,5 bilhões para aquele fundo da Lava Jato, né, que eles queriam criar uma entidade, o Sérgio Moro, o Dallagnol e aquela turma ali dos lavajatistas, né, queriam criar uma fundação com essa grana, né, o Caê. Beto Madeirada, o conservador Abrilata Sósteres só sai 700 mil em Alcatra. Imagina a lata conservadora Vorcaro, 40 bilhões em putaria financeira em todas as posições. O Hinaldo Leite, precisamos ficar em cima cobrando transparência, questionar as fontes e provas óbvias. É isso aí, é isso aí. Vamos deixando comentários aqui, tá, pessoal? Eu xingava o Toffoli antes disso tudo, nunca esqueci os votos dele, diz o Beto Madeirada. Não, a gente tem que fazer as críticas, né, ao Madeirada. Não quer dizer que a gente não tenha que criticar os ministros do Supremo, mas que está acontecendo aqui uma grande operação para desacreditar, especialmente os ministros que estão na linha de frente de processos importantes. Isso aqui é inequívoco, né? É inequívoco que essa denúncia do Nassif é muito importante. O Celso falou muito aqui no canal sobre isso, né? Até no começo eu achei que o Celso estava meio paranoico, mas realmente o Celso tinha toda a razão, né? Quando ele começou a alertar sobre isso, né?
Vamos ver quem mais está aqui conosco. Daqui a pouco o Bruno Matos estará conosco aqui, o vereador aqui em Porto Alegre. Estou aguardando a entrada dele, daqui a pouco entra aqui. Eu vou trazer aqui para comentar com o Bruno Matos, além dos temas aqui de Porto Alegre, da política gaúcha, escala 6x1, greve geral na Argentina. Já separei até umas matérias aqui para a gente comentar juntos. Jonathan Souza está aqui conosco também, grande camarada. Jadailton Calisto, obrigado pela presença. O Inaldo Leite, precisamos trabalhar com marketing, não como juristas. Janete, o Caê está levantando uma capivara importante sobre a Petrobras, sem dúvida alguma, né? Esse fato da Petrobras ter ações, dois grandes problemas da Petrobras, né? Essas de ter ações lá na Bolsa de Nova York, né? Que é uma consequência do outro, que é o problema principal, que é essa questão dos acionistas mandando na Petrobras, né? A Petrobras precisa ser reestatizada, gente. Isso aqui é fundamental, não só para a Petrobras, mas para o Brasil, né? Para o Brasil. Miriam Stefani, não importa o blá blá blá, e sim a cassação e prisão para quem usou grana pública no Master. Mas não é blá blá blá, Miriam, não é blá blá blá, né? A gente tem que estar muito atento com o que está acontecendo aí, com a grande mídia transformando esse caso do Master aí numa Lava Jato 2.0, literalmente, né? Literalmente, é disso que nós estamos tratando aqui, né? Janete aqui falando da Petrobras e Eletrobras também, né?